Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Santini, eu sou voluntário também do AF. Não sou médico, mas também faço parte da Associação Médica Espírita Campineira. Hoje representado aqui pelo nosso diretor ali, Dr. Flávio Feitosa, que hoje nos honra com a presença. E aqui já deixamos um convite para todos aqueles que querem conhecer ou participar dessa maravilhosa associação. O trabalho voluntário é sempre mais benéfico para o trabalhador, embora muitas vezes alcançando também os nossos irmãos que lidam com todo tipo de dificuldade. E hoje aqui nós vamos falar sobre as dificuldades da dependência química. Nós vamos abordar o tema a família, o centro espírita e o apoio fraterno nas dependências químicas. Nós vamos começar então pela pergunta: qual é o papel da família diante da dependência química? Então, o papel da família diante da dependência química é muito importante, pois ela pode ser um fator decisivo tanto para o agravamento quanto para a recuperação do dependente. Então, a família pode ser um instrumento de apoio, de paciência e de perseverança, auxiliando o dependente químico a reencontrar um sentido para a vida e também ter condições de superar as suas próprias dificuldades. Ali, como a depressão, a Joana de Ângeles, já citada, ela vai dizer que é um problema multifatorial. Ou seja, tem muitas causas. Nós estamos falando da depressão porque, vamos dizer assim, é o mal do século. A depressão hoje é a maior causa de suicídio, pelo menos aqui no Brasil. Mas a dependência química também ela é multifatorial, ou seja, tem muitas causas que pode levar o indivíduo a ser um dependente químico. Então, a dependência química ela é considerada uma doença complexa, que envolve aspectos físicos. Dependência química física. O corpo fica dependente da substância. Psicológicos. Aspectos psicológicos levando a pessoa a buscar uma fuga, uma saída para os conflitos que ela não conseguiu resolver nela mesma. É bem verdade que existem também outras causas, né? A curiosidade, a rebeldia, não é? Nós vamos falar também das causas sociais. Vamos dizer assim, todos os níveis sociais existe o vício, existe a droga. E as questões espirituais, né? O espírito, ele herda de si mesmo as dificuldades que ele traz de outras vidas. Situações que ele não resolveu, jogou embaixo do tapete, como disse a Marta, e hoje apresenta uma dificuldade aqui, ele tem medo daquela situação e ele é uma fuga para entorpecer um pouquinho a mente dele, em função dele achar que não tem condição de resolver aquela dificuldade. Então, nós costumamos dizer que a vida não é um problema. A vida ela é um desafio. E ela vai apresentar, vamos dizer assim, ela vai apresentar para nós esses desafios
nas áreas que nós mais precisamos para o nosso aprendizado espiritual. Então, resolver problemas é a arte de evoluir, porque muitas vezes, em outras oportunidades, nós jogamos embaixo do tapete esses problemas. E hoje eles retornam para nós, para o nosso próprio aprendizado. E a família, frequentemente, é o primeiro núcleo de apoio. Então, é papel da família oferecer apoio sem estimular o vício. Então, a família, ela precisa demonstrar amor, precisa demonstrar acolhimento, precisa demonstrar solidariedade. Naturalmente, sem encobrir ou facilitar o uso da substância. Muitas vezes, quando o dependente químico não aceita o tratamento, a família, ela é assim, ela é o primeiro recurso para começar essa ajuda. Porque a família buscando essa ajuda espiritual, ela vai se fortalecer espiritualmente para criar melhores condições dentro da família para ajudar na recuperação do dependente. Incentivar e apoiar o tratamento. Então, a família deve incentivar o dependente químico a buscar tratamento médico, psicológico e também dos grupos de ajuda, onde ela vai aprender ali a lidar com a codependência e com o sofrimento que ela causa. Estabelecer limites saudáveis. A família precisa estabelecer limites claros e objetivos. Não permitir que o dependente ele crie situações abusivas. Por exemplo, chantagem emocional, manipulação, mentiras que possa complicar a vida de qualquer um dos componentes da família. Buscar informação e apoio. A maior dificuldade da família é não saber lidar com esse problema. Não saber lidar com o problema. Então, por isso, a família também precisa buscar nos grupos de apoio essa orientação a respeito do que é a codependência, como que ela se manifesta, porque a codependência ela traz assim muito sofrimento para aqueles que não têm assim uma habilidade para gerenciar essas dificuldades. Manter um ambiente de diálogo e esperança. O dependente químico, muitas vezes, ele está com baixa estima, sentimento de culpa, sentimento de desvalor, desesperança. Então, a família ela deve manter um diálogo saudável, deve buscar a empatia para fazer esse acolhimento e para que ele possa ter esperança dentro desse grupo familiar que não julga, não condena, que apenas estende a mão para ajudar. Cuidar também de si mesmo. A família não pode também esquecer do autocuidado, porque o envolvimento com a dependência química traz muitos problemas emocionais, psicológicos, às vezes causando bastante sofrimento
para o codependente e também para os familiares. Por isso é preciso que a família também busque apoio e tratamento. Então, resumindo esse primeiro slide, o papel da família não é de curar o dependente, mas de apoiar, orientar, incentivar o tratamento e manter limites, criando um ambiente que favoreça a recuperação. Qual é o papel do centro espírita diante da dependência química e da codependência? Então, o centro espírita, ele atua como um instrumento de apoio espiritual, auxiliando tanto o dependente como o codependente a encontrar a força interior, a esperança e os caminhos para a sua recuperação. Então, muitas vezes, quando o dependente não aceita ajuda, a família é o primeiro tratamento, justamente porque ela buscando esse tratamento espiritual nas casas espíritas, ele vai se fortalecer espiritualmente e aí ele vai criar um ambiente melhor para a recuperação do dependente. Recursos espíritas para o auxílio de dependentes e codependentes. Ali nós começamos a falar do atendimento fraterno. O nome é parecido. O nosso tratamento aqui com os dependentes, no centro espírita, é atendimento fraterno. Né? O nosso aqui é apoio fraterno. O nome é parecido, mas as finalidades é diferente. Tem alguém aqui que exerce a função do apoio fraterno nos centros espíritas? Não? Vou falar um pouquinho a respeito. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, ela afirma que o centro espírita deve criar condições para um eficiente atendimento a todos aqueles que o procuram com o propósito de receber orientação, esclarecimento e consolo. E aí, Allan Kardec, nas Viagens Espíritas, no ano de 1862, ele fez uma declaração que é para, vamos dizer assim, o lema para os atendentes fraternos das casas espíritas, enfatizando a responsabilidade dessa atividade. Ele vai dizer assim: coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer para aqueles que sofrem. Erguer a coragem dos caídos. Arrancar o homem de suas paixões, dos seus vícios, do desespero e do suicídio. Detê-lo, talvez, no limiar do crime. Então, o atendimento fraterno nas casas espíritas é de fundamental importância. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dele. As palestras. As palestras, ela tem muitas finalidades. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que é o melhor e o principal tratamento das casas espíritas é a palestra. Porque naquele momento em que a pessoa que está ali para assistir uma palestra motivacional através dos ensinamentos de Jesus, e ela deixa de lado, nem que for por meia horinha ali, os problemas dela, ela já vai criando um estado mental positivo que favorece a ajuda dos benfeitores espirituais. Nesse momento, muitas vezes, eles já vão recebendo um passe ali e também a inspiração e a intuição do seu anjo da guarda e dos benfeitores espirituais.
Porque essa é a tarefa desses benfeitores, é de nos ajudar no caminho do bem. Então, os efeitos dessas palestras são fantásticos, por esse motivo. Os passes. Os passes é uma transfusão de energia nas casas espíritas. O passe é misto, usando as energias do próprio médium, não é? Os fluidos vitais do médium, e também as energias mais sublimadas dos benfeitores espirituais. Por isso a gente toma um passe e se sente muito bem. O objetivo é nos equilibrar. Por quê? Porque às vezes a vida corrida, o desgaste, nós perdemos muito fluido vital. E aquele companheiro do bem, ele vai doar esse fluido para nós, como se fosse uma transfusão de sangue. Então isso vigora o nosso organismo. E os fluidos espirituais nos equilibram e nos fortalecem. Por isso que nós saímos tão bem depois de tomar um passe numa casa espírita. Mas os casos um pouco mais graves, às vezes é necessário um tratamento de mais dias na casa espírita. Mas como isso nem sempre é possível, por vários motivos, então a água fluidificada ela complementa esse tratamento, fazendo o passe durar por mais tempo até a pessoa poder voltar na casa espírita para tomar outro passe. Geralmente eles vêm na casa espírita semanalmente. Não é? Além de, através da água, os benfeitores espirituais colocam a medicação do plano espiritual e da natureza para beneficiar o nosso sistema imunológico, muitas vezes, para beneficiar o nosso sentimento, não é? A nossa área emocional e também a nossa área física. Então, muitas vezes, nós tomamos uma aguinha fluidificada ali e a nossa ansiedade vai diminuindo. Olha que espetáculo, que remédio fantástico. Sem dizer que o passe é a medicina do futuro, não é? É a medicina do pai de família, da mãe, daqueles que sabem verdadeiramente amar. É uma medicina muito usada no plano espiritual, relatadas nos livros de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. E também, através do ectoplasma, os benfeitores espirituais fazem cirurgias espirituais. Muitas vezes, durante a própria palestra, a pessoa já está sendo beneficiada por esses tratamentos. E o tratamento da desobsessão? Nós não podemos afirmar com toda certeza que toda doença vem do espírito, mas que a maioria das doenças vem dos nossos estados emocionais, nos desequilibrando e afetando o nosso organismo. E também, a grande maioria das doenças também se dão pelo processo obsessivo. O passe, o que, que ele faz? Ele tira nossas energias ruins e coloca uma energia boa. Na obsessão acontece o contrário. O obsessor coloca uma energia muito ruim, muito negativa. Então começa nos nossos órgãos mais sensíveis, começa a ter um desequilíbrio. É por isso que muitas vezes nós adoecemos. No caso da dependência química, além da obsessão ordinária, não é? Que aqueles nossos compromissos kármicos de outras vidas também têm por sintonia companheiros de vícios. Não é? Aquele que usa qualquer tipo de substância atrai por sintonia espíritos que desencarnaram, mas não se livraram do vício. A morte não é uma varinha mágica que resolve os nossos problemas. Por isso nós precisamos resolver os nossos problemas aqui na Terra. Desapegar de muitas coisas aqui, porque lá fica mais difícil.
Papel do atendente fraterno nos centros espíritas, diante da dependência química. Então, o atendimento fraterno tem como objetivo principal receber bem e orientar com segurança. Para receber bem, nós precisamos ter bastante amorosidade. E para orientar com segurança, nós temos que ter bastante conhecimento. Como orientar alguém se nós não tivermos o conhecimento? Por quê? Porque vai aparecer para as entrevistas pessoas depressivas em todos os graus, pessoas com esquizofrenia, né? Pessoas com pensamentos suicidas. Olha como ele tem que estar preparado. No caso de pessoas que têm pensamentos suicidas, aquela questão que nós colocamos aqui na Terra, cachorro que late não morde, não funciona. Quando a pessoa fala em suicídio, já tem que piscar luz vermelha no atendente, nem amarela. Por quê? Porque muitas vezes ele já aceitou a ideia. E ali a tarefa do atendente é perceber e dissuadi-lo desse equívoco. De que forma? Falando das consequências. A melhor forma de você orientar alguém, muitas vezes, é você falar das consequências. Porque às vezes a pessoa, na ignorância que ela se encontra, ela acha que está tranquilo, está tudo bem, que vai para o céu, não é? Totalmente ignorante. Ela não sabe que o suicídio é uma porta falsa, em que a pessoa, tentando se livrar de uma dificuldade, ele entra numa dificuldade 1000 vezes maior. Então não é uma saída, entendeu? A pessoa não quer se livrar da vida, ela quer se livrar dos problemas. É por isso que o atendente fraterno, ele tem que ter esse conhecimento para identificar quais os problemas e aí colocar, vamos dizer assim, saídas melhores. Porque muitas vezes quem está dentro do problema está no desespero, não sabe por onde, não é? Não conhece a saída. E aí quem está de fora consegue observar melhor. Os atendentes fraternos, como qualquer pessoa que trabalha em casa espírita, ele recebe muito mais a, as intuições, as inspirações dos benfeitores, que conhece os quadros desses pacientes. Há muita dificuldade de qualquer tipo de paciente chegar até a casa espírita. Não é fácil. Quando a pessoa chega na casa espírita, ela já superou muitas barreiras. Por quê? Justamente por causa da obsessão. Sempre tem um problema, uma dificuldade, uma dor, né? Coisas inesperadas acontecem, justamente para dificultar aquela pessoa chegar na casa espírita para receber o tratamento. Não se propõe resolver desafios nem as dificuldades, eliminar doenças nem o sofrimento. O próprio Cristo, ele disse assim: vinde todos vós a mim, que eu vos aliviarei. Nem Jesus não promete curar ninguém, porque a cura só vai depender do doente, das mudanças de comportamento que ele fizer. Então, no atendimento fraterno, muitas pessoas às vezes vêm equivocadas com ideias que não correspondem com a realidade. Então, propor aos assistidos os meios hábeis para a própria recuperação. Nós não podemos prometer cura, não é? Além do encaminhamento para os tratamentos que a casa oferece, quando necessário, incentivar o dependente a buscar tratamento médico, psicoterapia e também os grupos de ajuda. Qual é o papel dos grupos de ajuda mútua diante da dependência e da codependência? Os grupos de ajuda mútua, como por exemplo o apoio fraterno, auxilia as pessoas
e as famílias afetadas pela dependência química, lícita ou ilícita. Nos encontros, os participantes compartilham das suas dificuldades, refletem juntos e encontram soluções por meio de partilha de suas experiências em um ambiente de respeito, sigilo e ética. Então, o papel dos grupos de ajuda mútua é de ter um espaço adequado para esse acolhimento. E também, através do compartilhamento de experiências, nós acabamos de perceber, porque muitas vezes nós chegamos com os problemas e achamos que os nossos problemas são os maiores do mundo. Quando a gente vê um companheiro do nosso lado com um problema muito maior do que o nosso, com um equilíbrio melhor do que o nosso, falando das suas lutas, das suas dificuldades, das suas recaídas e dos seus progressos, isso vai estimular um outro companheiro também a buscar por esse equilíbrio. Como o apoio fraterno pode auxiliar na recuperação da dependência química? Então, ajuda a compreender o que é a codependência, como ela se manifesta, como evitar atitudes que aparentemente inofensivas, mas que pode criar mais dificuldades e mais problemas para o dependente químico. Então, é um instrumento muito importante no processo de recuperação da dependência, especialmente quando atua dentro da proposta do acolhimento espiritual fundamentado no Espiritismo. Como o apoio fraterno pode auxiliar na recuperação da codependência? O apoio fraterno desempenha um papel fundamental na recuperação da codependência, ajudando o codependente a compreender a sua situação, cuidar de si mesmo e reconstruir o seu equilíbrio emocional e espiritual. Compreensão da codependência. Muita gente nem sabe o que é codependência. É mais ou menos assim. O enfermeiro que adoeceu não tem como cuidar do doente. E ele adoece sem perceber, porque ele não sabe lidar com aquela situação conflitante. Então, ali ele vai compreender a codependência, como ela funciona, quais os recursos que ele tem de superar as dificuldades dele, buscando a saúde e o equilíbrio físico e emocional. Identificação e partilha de experiências. Já falamos, né? Essa troca de informações acaba enriquecendo e trazendo subsídios para que a gente possa também superar as nossas dificuldades. Aprender a estabelecer limites. Quem vive sem regras morre sem honra. Numa família, tudo precisa, cada um tem o seu papel. Tudo precisa funcionar direitinho, com hierarquia, com regras, todo mundo colaborando dentro do seu papel. Qualquer um que sai um pouquinho dessa rota já cria problema para os outros. Então a família tem que funcionar como uma orquestra, para que tudo funcione bem. Colaboração de todos, compreensão de todos. Foco na própria recuperação. O codependente, por pensar muito no dependente, ele acaba descuidando de si mesmo. Então ele vai adiando os projetos de felicidade dele.
um curso que ele queria fazer, não é? Uma viagem que ele gostaria de fazer, uma, um trabalho assistencial que ele gostaria de fazer, um seminário que ele gostaria de ir. Ele vai abrindo mão de tudo, deixa de cuidar de si e vive inteiramente para atender o dependente químico. Não é? E aí tem vários estudos, inclusive nós vamos ver daqui a pouquinho a questão do livre-arbítrio. Eu não consigo nem melhorar nem endireitar o outro, mas eu posso, cuidando de mim, melhorar a mim mesmo. E aí, o que eu posso fazer com relação ao outro? Eu posso orientar, se ele me permitir, porque às vezes nem isso ele me permite, e eu posso pregar com o meu exemplo. O exemplo tem mais força. Apoio contínuo e esperança. Nós sabemos que a dependência química, eu, por exemplo, que atuo no atendimento fraterno também há quase 20 anos, tem algumas questões que são assim mais difíceis e mais demoradas. A mais difícil dela é a dependência química. Essa foi de uma razão pela qual, além de fazer o atendimento fraterno, eu entrei no grupo Apoio Fraterno para aprofundar mais nessas questões. Lá na casa onde nós atuamos, existem vários tratamentos que nós orientamos, ajudamos, apoiamos, porque não é assim dar uma entrevista e está resolvido. Passa um tratamento, depois de um mês a pessoa volta, vem com outras dificuldades, né? Então tem uma senhorinha lá que faz 15 anos que nós estamos tratando ela da dependência do filho. Ela já foi na casa mais de 200 vezes, olha a perseverança dela, buscando o tratamento para o filho. E o filho conseguiu ir, no máximo, uma meia dúzia de vezes durante esses 15 anos. Mas aí a gente vê a importância da família. Não foi Jesus que disse: aquele que perseverar até o fim vencerá? A mãe não deixa o seu filho para trás. Esse menino ele já foi preso, ele teve tuberculose na cadeia, todos os tipos de problemas. Mas também teve todas as oportunidades de recuperação. Não existe ninguém, por mais dificuldade que seja, e por mais no fundo do poço que ele esteja, que ele não receba a bênção do auxílio. Fortalecimento espiritual. Aqui no apoio fraterno, através do estudo do Evangelho, das orações, da recomendação do Evangelho no lar, nós vamos nos fortalecendo na fé e na esperança.